Fala aí galera do YouTube. Bom, vamos continuar a nossa videoaula aqui. Agora falamos um pouquinho da NR1 e da NR2. Vamos prosseguir aqui, falar um pouquinho sobre a NR3. Então, essas são as orientações que eu estou dando relacionadas ao curso do Cefet, como é que está no início do meu vídeo, meus primeiros vídeos. Então, eu espero que essas informações, esses toques aí, como a gente fala, esse feedback, essas informações, esse diálogo, faça você aí como candidato ser aprovado aí no Centro Federal aí de Ensino Tecnológico do Cefet aí de Minas Gerais, que será o concurso aí no mês 9 de setembro. Então, tomara que você seja aprovado. Então, vamos para mais uma dica. Bom, paramos aqui na NR3. A NR3 é uma NR que houve poucas alterações. Então, ela foi criada aí junto com a 3.214, com as normas de segurança. Ela houve alteração aí em 2011 pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Bom, embargo e interdição. O que são embargo? O que é a palavra embargo e interdição para a norma de segurança? São medidas de urgência adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracteriza risco grave e iminente ao trabalhador. Então, são medidas de urgência. Bom, é muito comum a gente que trabalha na área de segurança sempre ver isso dentro das empresas, especialmente as empresas menores. Falar assim, pô, eu já vi muitos gerentes, encarregado, diretor de empresa ou até mesmo engenheiro falar assim, pô, o Ministério do Trabalho está me punindo, interditando o meu estabelecimento, embargando a minha obra. Então, isso está literalmente errado. O profissional está reclamando. Então, o embargo de interdição, pessoal, é medidas de urgência, não são medidas punitivas. A medida punitiva será a multa, que será gerada a lavratura de auto infração e gerará a multa. Isso é punitivo. Então, embargo e interdição são medidas de urgência. Então, é muito comum a gente ainda ver gerentes, engenheiros falar ainda que o Ministério do Trabalho interditando ou embargando a minha obra, interditando meu estabelecimento, embargando a minha obra, é considerar, ele está me punindo. Não, ele está adotando uma medida de urgência. Então, conforme a lei que rege a inspeção do trabalho, que é essa lei aqui, 4.552 e outras instruções normativas do Ministério do Trabalho e Emprego, o auditor fiscal ele não tem conceito. Ou ele interdita, ou não interdita, ou não interdita, não interdita. Ele tem que interditar e ele tem que fazer a lavratura de auto infração. Ele tem que consignar em lista. Constitui risco, constitui multa ou constitui falta grave do auditor fiscal, até um processo administrativo, se ele fiscalizar um determinado estabelecimento, uma obra, e não colocar no livro de inspeção do trabalho. Então, embargar, interditar, aplicar a lavratura de infração são conceitos de obrigação do auditor fiscal do trabalho. Bom, então, embargo e interdição são medidas de urgência que é aplicada quando caracteriza o risco grave iminente ao trabalhador. O que é risco grave iminente? Então, considera-se risco grave iminente toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador. Então, qualquer situação ou condição, o que é essa condição? Do ambiente, de uma máquina, situação, pode ser uma determinada situação de uma obra, ou de um certo serviço, de uma certa tarefa, que pode causar um acidente, ou até mesmo uma doença relacionada ao trabalho, uma lesão grave. Então pode gerar uma perda de membros, até mesmo uma doença. Então é muito comum hoje interditar-se estabelecimentos aí por alguns conceitos. E obra é muito comum hoje, a obra, posto de elevador aberto, que tem que ter o guarda-corpo com 1,20 m, conforme a nossa digníssima NR18, fala da construção civil. A borda, a periferia da obra, o redor da obra, fica sem proteção,
que a gente fala obra sem periferia, a periferia da obra sem proteção nos seus andares é risco grave iminente e outras situações previstas na nossa NR 18. E na NR, nos estabelecimentos, me desculpe, tem outras situações, máquinas sem proteções, botão de emergência e etc e tal. Então, caracteriza aí, conforme o critério do auditor fiscal, que eu sempre falo, tem que ser o critério da norma, interditar e embargar a obra, interditar estabelecimento. Então, interditar implica a paralisação total ou parcial do estabelecimento. Então, interdição, pessoal, somente deve ser falado em estabelecimento. Não existe interditar obra. Existe somente interdição para restabelecimento. E não existe embargar estabelecimento. Só embarga obra. Então, interdição somente estabelecimento. Embargo somente obra. Então, a interdição aplica a paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor ou máquina ou equipamento. Então, quando eu interdito todo um estabelecimento, eu estou fazendo uma interdição total. E quando eu estou interditando uma máquina, um serviço, uma determinada coisa, um determinado equipamento, eu estou interditando parcial. E o embargo também é do mesmo jeito. Se eu interdito, embargo totalmente a obra, ela é em toda a obra toda. Se eu faço um embargo parcial, eu estou lá embargando um pavimento, um andaime, uma parte da obra, que vai gerar um embargo nessa obra. Pode ser total ou parcial. Bom, considera obra, é muito importante. Obra é qualquer serviço de engenharia. Não é só construção. É montagem, instalação, manutenção e reforma. Se eu estou reformando a fachada de prédio, isso é uma obra. Então é muito claro a gente entender isso aí. Durante a vigência da interdição ou do embargo, podem ser desenvolvidas atividades necessárias para a correção da situação de gravemente risco, desde que adote medidas de proteção adequadas aos trabalhadores envolvidos. Bom, se eu tenho uma obra e ela foi embargada por não ter proteções na periferia dessa obra, ela está toda aberta, não tem guarda-corpo nas extremidades dela, eu tenho que desinterditar só porque eu tenho que terminar o meu trabalho. O que eu vou ter que desenvolver? Primeiro, desenvolver algum modo que não deixe meus colaboradores ficarem expostos ao risco de queda dos andares. Então, com certeza eu devo fazer um cabo guia, colocar um cinto de segurança, fazer um trava-queda e proporcionar aí um modo seguro aí para eles trabalhar com segurança, conforme a nossa NR18, e fazer a proteção da periferia da obra, que aí já vai no nosso NR18, que será comentado posteriormente. Bom, é isso aqui é durante a vigência, etc e tal. Bom, isso aí é grande importante, grande avalia, pessoal, que aqui na minha cidade já vi casos que aconteceu de uma obra ser embargada, o profissional foi desembargar ela e acabou morrendo com a obra embargada. Então esses são os casos que aconteceu aqui. Isso gerou um pepino muito grande, gerou um bafafá na época violento. Então chegou-se a questionar alguns preceitos da fiscalização do trabalho. E era uma pessoa, um pedreiro, na época que estava regularizando essa obra. Ele era um cara muito conhecido, de grande construção, uma pessoa de experiência que acabou falecendo. Então é grande importante que, mesmo você interditando ou embargando, interditando o estabelecimento e embargando a obra, tem que ter medidas de proteções adequadas para que possa solucionar a interdição ou embargo, à medida que faltou. Durante a paralisação decorrente à imposição do embargo, interdição, os empregados devem receber salários com efetivo exercício. Bom, isso é de grande importância e grande avalia. Bom, a lei sobre inspeção do trabalho é muito importante, é essa lei aqui, ó, decreto 4.552.
de 23 de dezembro de 2002. Então, o que cabe aos órgãos, ao Ministério do Trabalho, a carga do o auditor, aqui, e agentes de higiene, de segurança do trabalho, as inspeções, nós temos aqui, ó, lavrar os termos da auditora, vedar a autorização, o que o auditor fiscal deve, quais são os procedimentos especiais para fiscalização, atividades que auxiliam a fiscalização, e etc e tal. Então, fica uma boa dica para vocês lerem e vocês compreenderem. Então, novamente, eu queria agradecer a todos e voltamos com a próxima NR.